Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Que Deus os abençoe grandemente, que nós possamos estar juntos aqui todos sempre, né? Sempre que Deus me der a oportunidade de estar aqui. Eu quero terminar com vocês o estudo da nossa Bíblia, né? Olha, já estudamos bastante coisa, só falta esse pouquinho aqui, gente, olha. Minha Bíblia tá tão velhinha. Mas eu tenho outra novinha ali, mas eu gosto dessa. Por que a gente gosta dos mais velhinhos, né? Porque traz mais conforto, provavelmente, né? Porque tudo que é novo, às vezes, dá um calinho. Tá vendo a minha Bíblia novinha, bonitinha aqui? Eu vou com elas domingo para a igreja, mas dia de semana eu uso essa daqui. Que eu gosto muito dessa daqui, velhinha. Então, vamos lá? Aqui para o nosso estudo, né? Eu sou Elizabeth Guilhermino, estou sempre aqui de coração aberto para vocês, trazendo para vocês aqui uma palavra amiga, o estudo, né, do nosso Pai. Vamos ganhar conhecimento, aplicar, né, nosso conhecimento no dia a dia, né, na prática para outras pessoas, mostrando para as pessoas o quanto Jesus é bom, não é mesmo? Procurando ser correto, né? Nós devemos sempre saber dos nossos deveres e das nossas obrigações, tá certo? Devemos sempre saber quanto a isso. Então, é por isso que na palavra fala sobre uma vida casta em temor. Quando se fala assim, uma vida casta em temor, está se falando de que pode ser medo de alguma coisa, pode ser medo de se tornar uma pessoa velhinha, né? A pessoa vai ficando velhinha, a pessoa já vai ficando com um certo medinho, né? Medo da morte, medo de algum tipo de perigo, né? Quando se fala assim, casta em temor. Então pode ser qualquer uma dessas coisas. E aí a gente tem que se policiar, né? A gente tem que vigiar nós mesmos para que a gente permaneça pessoas temente a Deus, né? Só que esse temor aqui por Deus é um temor de respeito, né? Vai ser um temor de um respeito, não um temor de medo, né? Nós não podemos ter medo de Deus, né? Ele é o nosso Pai, então nós temos temor a Ele por respeito. Então, nós vamos falar sobre esses deveres, alguns deveres que algumas pessoas devem obter, né? Nós devemos obter, né? Principalmente as esposas, né? Os respectivos esposos, os maridos, né? Esses homens e essas mulheres, todos os casados devem ter os seus direitos e os seus deveres. Tudo dentro do que leva para uma mansidão, né? Que leva para uma quietude, né? Onde há uma sintonia, há uma certa comunhão, né? E essa comunhão, quando um casal casa, né? Que tem que haver um certo respeito, um certo temor entre um e outro, não é mesmo? Então, hoje nós vamos falar sobre deveres de casais, né? Deveres para com o Espírito Santo, para com Deus, tudo isso nós precisamos entender e saber que sem a graça de Deus, sem a graça do Divino Espírito Santo, nós podemos nos esbarrar em coisas que vai nos fazer sofrer, né? Então, quando nós buscamos estar na presença do Pai, nós vamos ter uma vida assim, em temor, não com temor de medo, né, ao nosso Deus, mas temor por ter um certo respeito e valorizar esse Deus que nós conhecemos, tá certo? Então, você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você também, que nós possamos estar aqui sempre unidos, né, buscando no conhecimento da palavra, para que haja na gente transformações positivas.
que o Senhor traz para a gente transformações positivas que vêm, né, que sai, né, ele começa a transformar a gente por dentro. E depois, então, ele faz, né, a obra-prima dele que ele quer de cada um de nós, tá certo? Então, vamos entender quanto moralidade, quanto temor, quanto impurezas, quanto purezas e tudo mais, tá certo? Seja bem-vindo, então, você novo está chegando, se inscreva aí na palavra, tem a palavrinha inscrever aí, você aperta nela aí. Ai, gente, eu tô confusa, não é mesmo? Aperta nessa palavrinha inscrever, depois você aperta no sininho, na palavrinha todas. E aí tem uma mãozinha aí também, você aperta nessa mãozinha quando o dedinho estiver para cima. Se estiver assim para baixo, você não aperta não, tá certo? A não ser que você não goste mesmo de ouvir a palavra de Deus. Mas se você é uma pessoa temente ao Senhor, que respeita, que valoriza esse Deus que te botou nesse mundo, você vai dar um like de positivo, tá certo? Então seja muito bem-vindo. Vamos lá, então? Eu vou ler aqui a palavra para vocês, vou ler para vocês quanto a isso. Estou com a Bíblia aqui, a minha Bíblia velhinha, como eu já disse, né? Estou com ela aqui. E eu vou ler para vocês o capítulo de número 3. Depois eu venho com a explicação, como eu faço sempre, né? Eu tenho aqui um pequeno esboço, que eu sempre faço, aquele esboçozinho, né? Que tá aqui, ó, o meu pequeno esboço. É bem pequenininho mesmo. Dessa vez é bem pequeno. Então, eu faço um pequeno esboço, até porque às vezes a gente esquece alguma coisa, eu vou ali dar uma olhadinha, vou lembrando e vou falando com vocês, tá certo? Então, considere assim a minha dedicação, tá? Por favor, considerem a minha dedicação, o meu carinho para com vocês, de trazer a palavra amiga, de falar do nosso Pai, de Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, né? De falar desse Espírito tão magnífico que habita em nós, que é o Espírito Santo, tá certo? Devemos honrá-lo e ficar muito feliz que temos Ele habitando em nós, tá certo? Vamos lá então? Vou ler então o primeiro versículo que diz assim, preste atenção. Depois você não esquece de compartilhar, tá? Se você puder, faça isso. E convida alguém também para estar aqui com a gente, tá bom? Vamos lá então? Aqui no capítulo 3 fala bem assim no versículo 1. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Considerando a vossa vida casta em temor, olha o que eu falei sobre a casta, sobre o que é esse negócio de casta em temor, né? Então, vocês entenderam que aqui, quando se fala em casta em temor, uma vida casta em temor, pode ser casta por medo, né? Medo de algum perigo, medo de velhice, medo da morte, medo de alguma coisa que vai te trazer um certo desconforto, tá certo? Então, por isso que ele fala, aqui ele fala sobre considerando a vossa vida casta em temor, considerando tudo que você sente que é perigo e que tem medo, tá certo? E ainda fala mais assim, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura dos vestidos. Aqui ele está se referindo à mulher, né? Está falando, Pedro aqui está se referindo à mulher, está falando o enfeite delas não seja o exterior, não seja o que temos, o que carregamos por fora, a nossa postura, né? O que nós vestimos, né? Os nossos enfeites, que nós colocamos às vezes coisinhas no cabelo, prendedorzinho, né? E tudo mais. Que não seja sobre isso, né? Sobre o uso de joias, né? Tem pessoas, hoje em dia não se usam mais joias, né? A gente usa muito bijuteria, mas naquela época usava-se muitas joias e joias eram valiosas, as joias daquela época, usava-se muito ouro, né? Então,
observava-se muito quanto a isso e quanto à compostura da mulher, né? Quanto aos vestidos, como que ela usava o vestido, né? A gente vai aprendendo aos poucos, porque quem trabalha na gente para saber como que nós devemos nos vestir, nós mulheres, é o próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo que te coordena quanto a isso, né? Mas você pode ir para a igreja, se você quer, ainda não aceitou ainda o nosso Senhor Jesus Cristo como exclusivo Salvador seu, você vai do jeito que você estiver. O Senhor Jesus não faz acepção de pessoas, nem está olhando a sua vestimenta quando você entra para o estabelecimento dele. Ninguém está ali para olhar a sua vestimenta. Embora existem pessoas, né, que gostam de falar, né, adoram a fofoquinha, de ficar falando da vida de outros. Mas a pessoa, quando vai para a igreja, ela vai ali na intenção de buscar um certo conforto, né? Um certo conforto em soluções que ela está carregando com ela, medos e perigos, né? Então, a pessoa está indo ali do jeito que ela não está indo ali para aparecer, ela não vai ali para se mostrar para ninguém, mas pelos conflitos que ela está carregando dentro de si. Você entende? Então, vai buscar na igreja, vai buscar no Senhor, aonde se fala que os irmãos se encontram e tudo mais para a oração, não é mesmo? E aí fala mais assim, no versículo 4 diz: mas o homem coberto no coração, no incorruptível, traz de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidos as vossas orações. Então, ele aqui está falando como que deve se comportar o marido mediante a sua esposa, né? Como deveriam ser os maridos, como que eles deveriam ser mansos, né? Ao lidar com a sua esposa, ao falar com a sua esposa. E deixa eu chegar um pouquinho mais assim, para dar uma visão melhor, gente. Ai, meu Deus. Vamos lá, então. E aí fala também sobre como dar um apoio, né? Dar um apoio recíproco, né? Tanto o esposo dá o apoio à esposa, como a esposa dá apoio ao marido, né? Então, no versículo 8, ele fala assim, ó: e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que por herança alcances as bênçãos. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falam engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busca a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Tá bem claro isso aqui, não é mesmo? E diz mais aqui, vou ler mais adiante um pouquinho, pulando alguns versículos. Vamos lá no versículo de número 17, que fala assim: porque melhor é que padeças fazendo bem, ou seja, se a vontade de Deus assim o quer, né? Do que fazendo o mal. E fala mais assim, ó: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão,
os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Aí no versículo 11 diz assim, que também, como uma verdadeira figura, agora vós salva o batismo não do despojamento, da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeito os anjos e as autoridades e as potências. Então, aqui, vamos entender aqui, o que Pedro aqui, ele começa falando sobre, da mulher, né? Sobre o marido e a mulher. Ele está falando sobre serdes sujeitos aos vossos próprios maridos, falando para as mulheres serem sujeitas aos seus maridos. E se alguns, assim, para que também, se alguns não obedecem à palavra pelo porte das suas mulheres, sejam ganhos sem palavras, né? Aqui ele tá falando, aí ele vem falando sobre os enfeites, né? Ele está falando aqui sobre a mulher, porque muitos homens pecam só no pensamento de olhar para outra mulher. Às vezes olha a outra mulher, acha ela toda engraçadinha, toda bonitinha, então ele já está pecando. Então ele fala sobre isso, sobre essa né, essa casta em temor, né? Essa casta de temor, né? Ele não raciocina quanto o perigo, né? Então, ele está falando, Pedro, ele leva o conselho a todos aqueles cristãos que, para que eles pudessem se unir mais em retidão, né? E para que eles pudessem, assim, se preparar para não pecarem, não ficarem pecando, mas se preparar para dar testemunho de fé, né? Com mansidão, com respeito, né? E que eles continuassem a pregar o evangelho. Você entende? Eles precisavam continuar a pregar o evangelho. Aí ele vem falando que as esposas devem ter uma conduta, né? Uma conduta de um bom comportamento e até de usar palavras respeitosas para falar com o marido. Você entende? Então era preciso que porque até pouco tempo ainda vi aí alguns casos aí de mulheres bem desrespeitosas com seus maridos, na hora da briga fala coisas terríveis, né? Então as mulheres precisavam ter uma boa conduta e usar palavras de respeito e de honra para com o marido, né? E elas precisavam ser mulheres corajosas, mas usarem de naturalidade, sendo naturais, né? Sendo, assim, mulheres mais dóceis, mulheres mais amáveis, né? Mulheres mais tranquilas, né? Procurando tranquilidade para tranquilizar o marido, o esposo, né? Então, Deus, com isso aqui, ele está querendo mostrar para a gente o que eu quero dizer assim, que hoje em dia, né, muitas pessoas creem em intimidade antes do casamento, né? Existem muitas intimidades de homens e mulheres antes do casamento. As mulheres estão muito assim, se jogando muito para cima dos homens, né? E os homens, por si, querem se autoafirmar como homem, então eles partem para cima, né? Que a mulher não dá o respeito, não se dá o respeito. Então, o que acontece? Então, existe esse negócio no mundo de hoje que muitas pessoas, elas creem que intimidade antes do casamento é uma coisa normal, né? Eles acham que é normal. Mas, para Deus,
Isso não é normal, né? É um pecado, cometer um pecado gravíssimo, né? Até é grave isso, porque principalmente se a mulher for casada, né? Às vezes a mulher já é casada, tem o seu próprio marido e comete o adultério de ir para a cama com outro homem, ou o homem mesmo também faz a mesma coisa, né? Não respeita a mulher, ela também por si não está respeitando o seu marido e acontece aquele desastre, né? Dentro de um relacionamento, que é terrível, isso é horrível. E o que eu estou querendo falar? Que é preciso entender que o prazer sexual, ele é assim, de momento, ele acontece por um tempo, né? É temporário. Mas quando a pessoa ama de verdade, que há uma certa fidelidade, então a pessoa vai procurar os dois, né? Respeitando um ao outro, né? Se preservar antes do casamento, e para que haja o quê? Uma felicidade mútua depois do casamento, quando casarem. Então essa felicidade que vai trazer, né, ela vai ser uma felicidade mais segura para o casal, vai trazer uma certa segurança para o casal, porque há confiança e comprometimento que traz essa firmeza de união de casal. Por quê? Eles não tiveram nenhum relacionamento sexual antes do casamento. Depois que eles casaram, então foi que eles se uniram ali, né? Se entraram numa sintonia mais íntima, né? Os dois ali, o que traz então a felicidade. Para hoje em dia, as pessoas acham que é normal ter relação sexual antes do casamento. Às vezes, principalmente os jovens, né? Os jovens, então assim, os pais, não sei, acho que não tem muita tempo para ensinar, né? Eu creio, porque trabalha e tal, e os jovens ficam muito sozinhos. E aí o que acontece? Esses jovens, às vezes a mocinha vai para casa do rapaz. Vai para casa do rapaz, aí conhece lá a família, fica lá, que ele conversa bem, quando vê, os dois estão dormindo junto e daqui a pouco estão tendo relações sexuais. O que é pecado, né? Então, a mocinha às vezes perde a virgindade, né? Perde a virgindade por falta de uma conduta, né? De uma conduta de respeito, né, consigo mesmo, para com o teu corpo, né, com o corpo dela. E aí fica acham que isso é normal, mas para Deus isso não é normal, isso é um pecado. Para Deus, o casamento é uma coisa muito sublime, né? E nós também deveríamos pensar assim, né? O casamento é uma coisa sublime, tem que ser uma coisa assim muito, muito linda, de amor mesmo, sabe? Nada de você ter relação sexual antes do tempo, né? Então, porque a relação sexual antes do tempo é pecaminosa, ela é só temporária, né? Então, o prazer sexual, ele é temporário. E o prazer sexual depois do casamento, ele é felicidade, você entende o que eu falo? Então, tem pessoas que se envolvem com coisas imorais, com imoralidade sexual. E essas pessoas, elas sentem medo, elas se sentem culpadas, elas se sentem envergonhadas, né? Ficam com vergonhas, essas pessoas ficam amarguradas, são pessoas muito ciumentas, ciúme ao extremo, e em meio a isso, logo em seguida, vai gerar o quê? O ódio, né? Então, chega o ódio que, em vez de tá ali gerando amor, né? Vai gerar o ódio, porque essa pessoa teve oportunidade de se manter mais
ter uma conduta mais séria, né, de comportamento consigo mesmo, com o seu corpo e para com o próximo, a pessoa não teve, ela foi tendo relação sexual com outro, com a outra pessoa, e aí o que acontece? Ela muitas das vezes procura a igreja, e na igreja para se redimir com Deus, mas chega lá, quando entra, né, vai de qualquer maneira, e chega lá, existem alguns irmãos que ao invés de apoiar essa pessoa com palavras, procurar conversar e tudo direitinho, né, a pessoa começa a recriminar aquela pessoa que chegou ali na igreja. Se a pessoa vai para a igreja, se ela vai buscar ali no Senhor, é porque ela está se sentindo culpada, é porque ela está se sentindo envergonhada, é porque ela está amargurada, né, pelas coisas que ela cometeu. Ela é uma pessoa muito ciumenta, então ela fica com raiva de si própria, gera um ódio dela mesma e da pessoa com a qual ela se deitou. Quando o relacionamento começa a ficar desajustado, então vai gerando esse ódio, né? Então é necessário que haja um certo despertar, né, em relação a isso, né? Eu sei que muitos, a Elizabeth vai falar assim, a Elizabeth é lá do tempo do onça. Elizabeth, ela é do tempo que nem sei explicar para vocês, mas assim, eu sei que muitos vão me criticar quanto a isso, porque muitas pessoas creem que ter sexo, intimidade antes do casamento é normal, o que não é normal, não é normal. Para mim não é, você entende? Para mim não é normal. Eu sei que acontece muito por aí, né? Nós ouvimos falar casos e casos, por isso que há muitos assassinatos, ciúmes e tudo mais que acontecem aí, que nós já vimos tanto em jornais aí, por causa dessa intimidade que não é apropriada para o momento, mas sim depois que o casal se conhece melhor e casa de verdade, que há um verdadeiro amor, né? Então, o que a pessoa tem que fazer? Quando ela vai buscar, né, na igreja, é uma pessoa que ela quer se converter, né? E se humilhar para Deus. Ela quer pedir perdão para o Senhor Jesus. E aí o Senhor perdoa essa pessoa, né? Ele vai lhe conceder para essa pessoa o perdão. E ela então vai sentir com a alma leve, ela vai sentir paz. A pessoa não vai não vai se sentir mais culpada, ela não vai ficar envergonhada das coisas que ela cometeu, ela não vai ficar com ódio de ninguém, carregando amargura. Não, ela vai ter um sentimento mais amável, porque o Senhor Jesus a perdoou e ela vai se sentir limpa, a alma dela vai estar leve, né? Porque ela não vai ter mais aqueles pensamentos que ela tinha antes, você entende? Então, nós temos muitas oportunidades de nos redimirmos com Deus, né? Assim, de compartilhar a nossa fé, né? Nós que somos cristãos temos oportunidade de compartilhar a nossa fé, cuidando de outras pessoas com todo o respeito, né? Como é que eu vou dizer? Cuidando das pessoas com respeito e honrando a Deus, né? Honrando ao nosso Deus. E honrando a quem? O marido, né? A pessoa que é casada, mesmo namoradinho, noivos, né? Tem que honrar o seu companheiro. Honrar o seu companheiro, honrar a sua esposa e se arrepender, né? Se arrepender dos erros e procurar obedecer aquilo que diz a palavra de Deus. Procurar fazer o que é correto diante da palavra de Deus. Você entende o que eu estou falando? Procurar se colocar num lugar mais
harmonioso, vamos dizer assim, né? Procurar ter mais harmonia entre o casal, entre vocês, no caso, no casal, né? Ter harmonia, ter mais harmonia e se manterem em compromisso de continuar em fidelidade um para com o outro, entre o casal, né? Um para com o outro e com Deus, ser fiel a Deus, né? Porque é através da fé que vai havendo uma certa transformação na gente e essas transformações têm que ser positivas em todas as áreas de nossas vidas, em todas as áreas, você entende? Então Deus, Ele guarda cada um de nós, Ele quer guardar cada um de nós, Ele quer cuidar das nossas vidas, mas Ele quer que nós sejamos pessoas limpas, no eu sei que somos errantes e tudo mais, mas pelo menos devemos procurar se manter limpo, se manter em verdade, né? Com o coração verdadeiro um para com o outro, sem hipocrisia, sem mentiras. Você entende o que eu falo? Porque existem pessoas que são casadas e mentem para seus maridos, mente para sua esposa, né? E tudo isso leva uma certa tristeza no coração da pessoa, você entende? Então eu peço que vocês procurem se manter uma pessoa temente ao Senhor, né? E fiel. Sejam fiéis a seu marido, a sua esposa, né? Não ache que é normal o sexo antes do casamento. Então, Pedro aqui, ele estava falando sobre isso. Estava falando sobre as mulheres para que elas fossem sujeitas aos próprios maridos, né? Fossem sujeitas aos próprios maridos e obedecessem a palavra do marido, não fizessem coisas erradas, tá certo? Então, que Deus e o Senhor Jesus Cristo protejam vocês, que os guardem. Amanhã eu volto com vocês com o capítulo de número 4. Espero que vocês tenham entendido. Eu fui bem rápida e bem sucinta aqui. E amanhã eu volto com vocês. Vamos orar agora, vai dar meia-noite. Precisamos orar, agradecer a Deus por esse dia, por essa noite, tá certo? Um grande abraço para vocês e até amanhã. Compartilhe a palavra se você puder. Um grande beijo. Tchau.